todos, iniciando a gravação da nossa aula. Estava conversando aqui com os alunos antes, que é uma aula bem diferente das demais, né, das anteriores, porque agora é uma aula de coração aliviado, os TCCs foram apresentados, não tenho as notas ainda, mas tenho a certeza que todos estão aprovados. Isso, para mim, já é um excelente. E aí, o compromisso que eu tinha com vocês desde o início do ano é que nós vamos nos aprovar, vamos ser aprovados, né? Acho que eu cumpri. Todos os que apresentaram foram aprovados. Eu só ainda não sei com que notas, mas foram aprovados. Isso me dá muita, muita, muita alegria, tá? Agora, a gente precisa correr atrás do prejuízo de ADPE. Vocês devem ter notado que eu larguei a DPE nas 2 ou 3 últimas semanas, tá? Então, agora a gente vai correr atrás do prejuízo de ADPE. Tanto é que no calendário de hoje eu mudei a nossa aula, ao invés de ter 2 aulas quebradinhas, eu fiz uma aula pegando as 2 disciplinas e botei lá ADPE e METS, tá? Então, vai ser assim essa semana e semana que vem. Por quê? Eu tenho 3 conteúdos. Eu tenho 4 conteúdos hoje, mais alguns teóricos para a semana que vem, tá? Então, nós vamos ter 2 semanas de longas aulas de ADPE, não vai ser aquela aula curtinha, tá? Provavelmente eu vou me estender no tempo e vou pegar a disciplina de METS. Por que eu fiz um link só? Porque se alguém entrar na outra disciplina, se alguém só entrar para a aula de METS, vai cair nessa também, tá? Então, sem problemas. Os assuntos que eu tenho agora no final, eles não são assuntos longos. Eu estava fazendo a conta, hoje a gente fala de 4 assuntos, mas não são 4 assuntos, continuamos falando das ferramentas de gestão, mas não são 4 ferramentas muito difíceis de explicar, muito longas, tá? Propositalmente, eu já deixei elas para o final, tá? Então, acho que vai ser uma aula tranquilinha. E na aula da semana que vem, eu falo de alguns teóricos que são importantes vocês conhecerem, saberem o que são, né? Teóricos de administração, quem foram, o que fizeram. Não vou falar de todos, tá? Vou falar só dos mais importantes, daqueles que a gente habitualmente ouve falar, e não falar, o que esse cara fez, tá? A gente, inclusive, menciona uns na aula de hoje. Então, essa aula a gente fala, essa semana a gente fala de ferramentas de gestão, semana que vem a gente fala de alguns teóricos, e aí sim a gente conclui o nosso conteúdo, tá? Aí, na sequência, vocês têm prova, e aí depois a gente fala de assuntos legais nas outras aulas, tá bom? Vamos lá, carregando o nosso chat está aberto, claro, se vocês quiserem conversar comigo. Deixa eu carregar aqui o nosso PowerPoint, que eu já fiquei craque nesse negócio. Vamos lá. Prontinho. A gente vai começar a nossa aula com matriz BCG, tá? E o que é uma matriz BCG? Ela foi idealizada em 1970 por um cara chamado Bruce A., que fundou uma consultoria muito famosa, inclusive na altura, chamada Boston Consulting Group, ou seja, BCG. Então, o termo BCG nada mais é do que a letra da consultoria da empresa que eles tinham, tá? Eles, na altura, eles eram muito fortes em consultoria e eles tinham várias ferramentas, mas a que se tornou mais popular, inclusive com outras empresas usando, foi essa, e por isso ela acabou usando a sigla da empresa, o BCG. Então, não tentem associar o BCG a qualquer coisa do que eu vou falar da ferramenta, tá? Porque BCG é o nome da empresa, tá? Essa ferramenta tem 50 anos, tá? Foi idealizada em 70, eu nasci em 71. Fácil de fazer a conta. Tem 50 anos essa ferramenta e ela é utilizada até hoje. Alguém já ouviu falar naquela expressão, é uma vaca leiteira? Pois é, a expressão vaca leiteira vem da matriz BCG. Quais são vantagens e desvantagens antes da gente entender o que é isso?
A vantagem é que permite analisar qual a participação no mercado e quanto representa do lucro. Por quê? Às vezes uma empresa, ela aposta muito, ela tem muito trabalho, ela investe muito em algo que dá pouco lucro, tá? E às vezes um produto que é muito mais vantajoso, ela acaba não investindo tanto e perde a oportunidade de vender por falta de investimento, porque ela não tem consciência de que aquele fato é o mais lucrativo. Tá? Então, a BCG, ela nos permite enxergar isso, ela nos permite classificar isso. Essa ferramenta, como todas as outras que a gente já viu, são ferramentas que nos ajudam a direcionar o nosso pensamento, a gente pensar de maneira focada. Por isso que elas acabam sendo vantajosas. Se reunirem aqui 4 pessoas para falar de determinada empresa, baseado numa ferramenta, o pensamento das 4 pessoas ele tem que estar voltado para aquilo, para aquela estrutura, para aquela ferramenta. Então, a conversa flui muito melhor e as ideias fluem muito melhor. Por quê? Não vai estar cada um pensando com um foco diferente. Tá? Então, essa é mais uma dessas ferramentas. Desvantagem da ferramenta. Difícil de ser aplicada onde não existe controles ou há uma grande quantidade de tipos de produtos. Por quê? Quando a gente fala de lucro, quando a gente fala de participação de mercado, a gente automaticamente está falando que a empresa sabe qual é o lucro, que a empresa tem uma planilha de custos, que a empresa controla o quanto ela gasta. Se eu não sei o quanto eu gasto, eu não sei quanto está saindo de lucro. Qual é o lucro associado àquilo? Então, eu preciso ter essa planilha de custos, eu preciso ter esse controle, tá? Da mesma forma, na questão dos tipos de produto. Se eu tiver muitos tipos de produto, imagina criar uma estrutura BCG para cada um dos produtos. Aí o negócio começa a ficar mais complicado, né? Então, normalmente a gente usa a BCG para empresas que têm uma quantidade menor de produtos, tá? Mas eu acho que o grande impeditivo da BCG é a falta de controle que a maioria das empresas tem. É ruim, mas é uma verdade. E aí, olha lá a tal da história. Tá aqui. Eu montei essa para a participação na geração de lucros, tá? Então, eu tenho aqui na horizontal a necessidade de investimento, então eu tenho muita necessidade de investimento ou pouca necessidade de investimento. Investimento alto ou investimento baixo. Em cima, nas colunas, eu tenho a participação na geração de lucro da empresa, ou seja, o que dá muito lucro e o que dá pouco lucro. E a BCG é formada pela estrela, pela interrogação, pela vaca leiteira e pelo abacaxi. Ficou meio pequenininho, mas na hora que eu subi o texto, tá bem claro no texto, tá? Tem lá um quadradão que dá para vocês avaliarem e enxergarem todos esses. Então, imagina, tá? A gente vai cruzar esses investimentos com essa participação no lucro. Cada um desses cruzamentos vai indicar para nós um desses desenhos. E é aí que a gente avalia. Então, vamos pensar. Quem tem investimento alto, o produto que tem investimento alto, mas também tem uma participação alta nos lucros, ele é chamado de estrela. Então, este aqui é o quadrante, para usar um nome bonito, é o quadrante da estrela. Ou seja, produtos com boa margem de contribuição, mas que ainda exigem grandes investimentos. Ou seja, eles me dão muito lucro, mas eles precisam que a empresa bote dinheiro neles, senão esse lucro não vem. Tá? Então, eu preciso investir dinheiro para poder ter lucro. Na outra ponta, se eu tiver alto investimento, eu preciso botar muito dinheiro naquele produto, e ele me trouxer um lucro baixo, eu tenho aqui uma interrogação. Este é o quadrante da interrogação. O que é o quadrante da interrogação?
São produtos com baixa margem de contribuição e que exigem grandes investimentos para seu desenvolvimento no mercado, tá? Aí entra naquilo, a interrogação compensa, por isso que é uma interrogação. Compensa eu continuar investindo? Eu vou ter, de fato, retorno legal, um lucro bom desse produto em algum momento? Ou vai continuar sendo esse negócio de eu boto dinheiro, boto dinheiro, boto dinheiro para receber pouquinho, tá? É isso. Linha de baixo. São os que necessitam de baixos investimentos. E aí a gente tem a tal da vaca leiteira, que talvez nós tenhamos ouvido ou lido em algum lugar, em algum momento. O que é uma vaca leiteira? Olha aqui a vaquinha. São produtos que necessitam de baixo investimento, quer dizer, a empresa bota muito pouco dinheiro nele, tá? As coisas já estão funcionando bonitinho, e eles dão um alto lucro. A explicação: produtos com alta margem de contribuição e que vendem bem, exigindo baixos investimentos. Uma coisa que me ocorreu agora, que eu acho que todo mundo vai perceber o que é um produto vaca leiteira. Vocês veem muita propaganda do sabão Omo? Mas vocês conhecem muita gente que usa Omo? Com certeza o Omo deve ser uma vaca leiteira que já se leva. Hoje em dia, eles quase não precisam mais investir em propaganda, mas eles têm muita venda. Tá? O Omo acho que é um excelente exemplo. A minha mãe, por exemplo, usa Omo e acabou. Não adianta, para ela, roupa limpa tem que ser Omo. Tem várias coisas que a gente pode lembrar que entrariam no vaca leiteira. Que a empresa não necessita mostrar muito e vende. O próprio nome vende. Na outra ponta temos produtos com baixo investimento, mas também bem baixo lucro. Sabe? É tudo baixo ali. E aí são os produtos abacaxi. Esse aqui é o quadrante do abacaxi. Produtos com baixíssima ou até negativa margem de contribuição para mercados saturados ou em retração. Então, é aquele produto que você também não investe dinheiro, mas também ele não dá lucro nenhum. E aí, o abacaxi, compensa mantê-lo? Tá? Você está mantendo ele para quê? Então, quando você coloca esses quadrantes, cada um com o seu desenho, ele foi idealizado assim, para ser uma coisa visual. O estrelo, interrogação, a vaca leiteira e o abacaxi. Quando você monta esses quadrantes e coloca os produtos ali dentro, você tem uma capacidade de, pelo desenho, que a gente acaba decorando o que representa cada um dos desenhos, a gente acaba percebendo se compensa continuar investindo naquilo ou não. Normalmente a gente faz duas, isso aqui chama matriz BCG. Normalmente a gente faz duas matrizes BCG, uma pensando nos lucros, que é o caso dessa que eu estou mostrando para vocês, e outra exatamente igual, só que ao invés da minha coluna ser lucro, ela será participação no mercado. E aí eu consigo encaixar as duas e ver se os produtos que têm boa participação no mercado são os produtos que me trazem muito lucro. Eu consigo perceber se o produto estrela em participação no mercado também é o produto estrela em geração de lucro. Se o produto vaca leiteira, aquele que dá um lucro fantástico e eu não tenho muito trabalho, o produto vaca leiteira em lucro é o mesmo produto vaca leiteira em participação no mercado. Então, quando eu junto as duas planilhas e vejo esses encontros de informação, é o cenário ideal, porque eu tenho produtos que têm muita participação no mercado e me geram muito lucro, ou seja, é para esse que eu preciso olhar. É esse produto que tem que ser o meu queridinho. Por outro lado, os abacaxis que acabam sendo os piores são aqueles que não estão me dando nenhuma vantagem. Não me dão investimento, mas também não me dão lucro. Serve para que isso, né? Só para ter maquinário empatado, empregados empatados, só serve para isso, sabe? Compensa eu mantê-los. Então, é legal também a gente perceber se o abacaxi, em termos de lucro, também é o abacaxi em termos de participação no mercado.
Porque se houver o casamento dos dois abacaxis, também compensa manter esse produto? Talvez não. É isso que às vezes as empresas precisam avaliar. Tranquilinho com relação à matriz BCG? É isso que a gente tem que saber de matriz BCG. Vou colocar o texto depois para vocês lerem com tranquilidade, tá? Mas essa é a ideia de matriz BCG. Tranquilíssimo? Estão dormindo? Oh my God! Alguém manda um sinal. Deixa eu gerar aquela lista de chamada que não serve para nada. Já descobri onde é que as listas de chamada vão parar. Para os CCCs eu precisei descobrir. Tranquilíssimo, tá vendo? Eu falei. Esse era o assunto mais difícil do dia, era a matriz BCG. Então, vamos olhar os outros assuntos, que são mais simples ainda. Aí a gente entra nas ferramentas que tem a estrutura delas vinda do Japão, tá? Então, o que eu vou falar, tem várias que vieram do Japão, que a base é a japonesa, aí se a gente começa a falar de toyotismo, e quando a gente fala de toyotismo é porque muitas dessas ferramentas nasceram dentro da Toyota Company, da fábrica de carros, tá? Todas essas ferramentas japonesas, a grande maioria delas surgiu dentro da Toyota, tá? Deles tentando organizar as coisas, tentando fazer com que elas caminhassem melhor, com que a produção fosse mais eficiente. Então, por isso que a gente fala muito de toyotismo. Então, dentro disso, a gente vai ver só 3. A gente vai ver o que é qualidade total, a gente vai entender o que é housekeeping e a gente vai pensar em just in time, tá? Temos muitas outras, tá? A gente poderia falar um mês só dessas ferramentas, 4 semanas só de todas as ferramentas japonesas que existem, tá? Mas eu peguei as principais e aquelas que vocês provavelmente em algum momento já passou o nome na vida de vocês, tá? Primeira, qualidade total. Surge em 1987 com a ISO 9000. Então, o que é a ISO 9000? ISO é uma certificação, então muitas empresas têm certificações. Hoje a gente tem vários tipos de ISO, e chama ISO. ISO é uma sigla, tá? É uma sigla em inglês, mas no Brasil a gente optou por chamar de ISO, tá? Que é a sigla em inglês mesmo, tá? Então, a gente tem certificações ISO para, por exemplo, cuidados ambientais, hoje a gente tem certificações ISO para tratamentos de resíduos, a gente tem várias delas para as questões ambientais, mas a primeira que surgiu foi a ISO 9000. E a ISO 9000, ela partia do princípio que para você ter qualidade, você precisa ter uma maneira correta de fazer as coisas. Existia até então, era muito comum, que as empresas tivessem uma pessoa que ela fosse responsável por um determinado trabalho, tá? E aquela pessoa morria dentro da empresa fazendo aquele trabalho, porque ela dominava aquilo. Isso era bom. Tinha gente que ficava 30 anos, 40 anos trabalhando na empresa. Isso era fantástico, dominava tudo. O problema é que aquela pessoa morria e junto com ela morria todo o conhecimento dela, toda a expertise dela, tudo que ela tinha aprendido naquele tempo todo, morria junto. E a empresa tinha começado do zero. Foi daí que perceberam que era necessário ter um manual, vamos pensar assim, um passo a passo. Para que, se aquela pessoa, por algum motivo, não estivesse mais ali, outra pessoa pudesse ler esse manual, esse passo a passo, e pudesse reproduzir o trabalho. E pudesse fazer aquele trabalho exatamente com a mesma qualidade que a primeira pessoa fazia. A ISO 9000 fala desses procedimentos. A ISO 9000 vai na empresa, né? Quem dá a certificação ISO 9000, ela vai nas empresas e checa
se todas as rotinas da empresa, elas estão detalhadas em manuais, se existem procedimentos para aquilo, e se aqueles procedimentos estão corretos, esses são seguidos. Quando a empresa, quando a certificadora de ISO percebe que a empresa tem tudo escrito, tem tudo, todo o procedimento de cada uma das tuas rotinas, seja ela qual for, tá? Não interessa o que é, tudo está em manuais, que a empresa segue aquilo direitinho, exatamente de acordo com o que está no manual, ela certifica essa empresa com ISO 9000. E isso está diretamente associado à questão da qualidade total. A ISO 9000, ela acaba sendo uma maneira da gente atestar que a empresa se preocupa, independente de quem está trabalhando, que o produto final seja o mesmo. Isso é o que a gente chama de qualidade total. No texto que eu vou disponibilizar para vocês, tem uma frase que é muito legal. Improvisação não combina com sistema de gestão da qualidade. E é isso, tá? Não existe um improviso, não existe o jeitinho, não existe o mais ou menos, não existe o meia boca. Isso não existe. Para falar em qualidade total, para falar em gestão de qualidade, eu tenho que ter assegurado que todos os produtos, independente de que maneira, se for o turno da manhã, da tarde, da noite, se é em outubro, novembro ou dezembro, se tem mais gente trabalhando, se é período de férias, independente de qualquer coisa, eu preciso assegurar que o produto final é o mesmo e com a mesma qualidade, tá? É isso que a ISO 9000 faz, tá? É isso que a ISO 9000 busca. Uma empresa certificada com o ISO 9000, hoje muita empresa inclusive usa isso, hoje não, já há muito tempo, como um chamariz. Certificação ISO, ISO 9000, ISO 9001, ISO 14000. É justamente esse cuidado que existe com várias coisas, tá? E qual é a ideia? Que tá tudo, é tudo procedimento. Eu não faço de acordo com o que eu quero, tá? Vamos pegar um exemplo? Não é de ISO, mas eu acho que vocês vão conseguir entender exatamente o que tá o antes e depois de uma empresa com ISO, tá? Vamos pegar nesse nosso momento de pandemia. A FIEB começou assim, tá? Lá no primeiro semestre, quando começaram as aulas remotas. Os professores tinham que dar aula, tá? Então, a FIEB controlava a nossa carga horária na semana, não nosso horário de trabalho. E aí vocês devem lembrar que nossas aulas, por exemplo, não eram de manhã, eram de tarde, tá? Porque eu percebia que eu tinha muito mais alunos à tarde do que tinha alunos de manhã. Tá? Vocês estão mais despertos à tarde do que de manhã. Então, eu optava por dar minhas aulas à tarde, tá? E para nós estava correndo tudo muito bem. Acontece que para a FIEB controlar começou a ficar difícil, porque cada professor dava aula num dia da semana e num horário diferente. Então, para ela sair capturando onde é que está a aula de cada um dos professores, ficou complicado. O que ela fez? Um procedimento. A FIEB montou um horário, ela montou um horário com as disciplinas e disse assim, este vai ser o dia da sua aula e este vai ser o dia do seu plantão. No dia da aula você grava, no dia do plantão você não grava a aula, ok? E vocês devem olhar no calendário, devem perceber no calendário que tem dia que tem plantão numa disciplina e aula na outra. Tudo bem. O que eu não posso fazer no meu plantão é dar aula. No meu plantão eu tiro dúvidas. Quando ela fez esse procedimento, ela criou uma maneira dela poder controlar, dela poder cobrar. Porque aí a aula da Nídia é às 8h40. Olha lá, a aula da Nídia de ADPE é às 8h40 da manhã. É das 8h40, eu tenho aqui uma cola. É das 8h40 às 9h20. E a aula de metodologia é das 9h20 às 10h. Por isso que ontem à noite eu alterei nosso calendário e coloquei assim, ADPE e METEC das 8h40 às 10h. Eu transformei numa aula só, mas está lá registrado no calendário,
Porque hoje eu tenho um procedimento que eu tenho que respeitar. Então, antes eu tinha que entregar um produto e eu entregava da maneira como eu queria. Eu tinha que entregar um conteúdo ministrado para vocês. Hoje eu tenho um procedimento. Eu tenho que entregar esse mesmo produto, a aula para vocês, mas de acordo com as instruções que eu recebi, no dia e horário certos. Entenderam por que não tem improvisação? Entenderam por que existe um procedimento? Deu para ficar claro na cabeça de vocês o que é essa história de procedimento? Como a gente está afastado, vocês têm, por exemplo, procedimento para fazer a prova. Tem regras para fazer a prova. Eu creio que deva ter também na prova online. Esse é aquele momento que eu pergunto e vocês acordam para me responder. A Amanda respondeu, entendi, prof. Tá? É um procedimento, é uma receita, ou seja, não é mais uma questão de tem que dar aula. Não, você tem que dar aula de acordo com aquele procedimento. É isso que a ISO 9000, que a qualidade total busca, tá? Por quê? Se eu morrer, olha bem, vamos pegar um exemplo drástico, tá? Nesse momento que para vocês é crucial, tá? Imagina que eu levante e morra. Tenho um infarto fulminante e morra. O TCC de vocês está perdido? Me digam, o TCC de vocês está perdido? Yasmin disse não. Você consegue me explicar por que ele não está perdido, Yasmin? E eu falando, feito uma louca aqui, e vocês não estavam ouvindo nada, né? Tirei meu microfone achando que as meninas iam responder. Não tem problema, eu falo tudo de novo, gente. O que eu estava falando?
que a Yasmin respondeu assim, não, porque eles iam colocar outro professor que teria que seguir os mesmos procedimentos que a senhora seguia. A Giovana respondeu, porque todo desenvolvimento estará salvo. E aí, a Amanda começou a falar, e a Yasmin que estava sem som, né? As respostas delas, da Yasmin e da Giovana, estão perfeitas. Por quê? O que aconteceu? Tá? Eu, lá no começo, eu fiquei com muito medo que invalidassem o nosso TCC. A gente não conseguia provar o desenvolvimento de vocês. Então, eu criei um procedimento. Cada curso criou lá a sua maneira, tá? Da maneira que achou mais correta. Mas eu, Nídia, em secretariado, eu falei, não, eu vou abrir uma área para cada grupo e toda a relação, toda a interação que houver entre eu e o grupo será feita dentro daquela aula, daquela área. No começo, talvez tenha ficado chato, porque muitas vezes vocês me falavam coisas pelo chat, eu respondia pelo grupo, ou eu pedia para vocês, olha, coloca lá na área de grupo, isso é assunto para a área de grupo, isso é informação do trabalho, tem que estar na área de grupo. Então, essa chatice inicial era justamente para que a gente tivesse um procedimento, para que nesse momento, se eu tivesse um troço qualquer professor pudesse sentar no meu lugar, olhasse para a minha área, olhasse para a área de metodologia, né, que se eu estou morta não é mais minha, olhasse para a aula de metodologia, visse o que foi feito, de que maneira foi feito, o que vocês me mandaram, quais são os feedbacks que eu dei, qual a gravação, vai lá na área de metodologia, ver a gravação do material, e ele consegue, com certeza, finalizar o trabalho, mesmo eu estando morta. Essa é a ideia de procedimento, tá? Essa é o que existe por trás da qualidade total. Aquele trabalho não pode acabar porque aquele empregado acabou, porque aquele empregado foi embora da empresa, tá? Isso existia muito. Talvez se vocês conversarem com avós, talvez, de vocês, eu não sei que idade tem os avós de vocês, talvez até nem avô, talvez bisavô. A gente tinha muitos anos atrás, coisa de 30 anos atrás, 40 anos atrás, funcionários que eram imprescindíveis, tá? Aquele funcionário que quando falava assim, não, eu vou embora, a empresa ficava desesperada, porque sabia que ele ia causar muito impacto se ele saísse, porque as coisas estavam na mão dele. Quando se instalou as ideias do ISO 9000, da qualidade total, isso acabou, porque hoje tem procedimento, porque hoje está escrito, tá? Você tem que pegar e ler. Tudo bem que cada um tem mais ou menos habilidade para desenvolver uma atividade, mas não significa que vai parar. A habilidade continua existindo, o procedimento continua existindo, e a habilidade pode ser desenvolvida, tá? Então, quando eu lá no começo fui muito chata, temos que usar a área de grupo, foi justamente para garantir que se nesse momento eu tivesse qualquer problema, eu pudesse falar assim, olha, está aqui o desenvolvimento, do começo ao fim, o que nós fizemos, de que maneira nós fizemos. Então, foi uma maneira de eu garantir a qualidade no nosso trabalho, a qualidade no desenvolvimento do trabalho. Compreenderam? Ficou claro? Sim. Exato. Então, vamos ao nosso próximo slide. Então, é justamente o que eu estava falando, qual é a ideia da qualidade total, detalhar cada processo. O que são entradas e saídas, o que eu estou recebendo de material, o que tem que estar pronto no final, tá? Qual é o produto que eu vou desenvolver, a interação entre os componentes ou partes, ou seja, quem são as pessoas que estão envolvidas naquele processo, tá? Então, eu faço uma orientação através de uma área de grupo, onde quem tem acesso são os alunos, essas seriam a interação entre os componentes. Quem tem acesso àquela área de grupo do TCC? Os alunos daquele grupo, a professora, eu, a orientação pedagógica, o coordenador do curso e a direção da escola. Então, esses são os componentes que estão dentro de cada grupo de vocês,
tá? Por quê? É aquela história, é sempre melhor o excesso do que a falta, né? Então, a ideia era, o grupo precisava estar presente, porque senão o grupo não interagia. Eu precisava estar presente, senão eu não conseguia orientar. Maurício, coordenador do curso, precisava estar presente porque é o coordenador do curso, ele tem que saber o que está acontecendo. A orientação pedagógica, por que precisava estar presente? Alguém chuta por que a orientação pedagógica precisava estar presente? Tá em METEC o que, Amanda? A gravação do TCC ou o texto que eu vou colocar? Tá em METEC, mas fica tranquila, Amanda, que tem muito aluno que não achou ainda. Então, eu já separei os links, eu já separei mesmo os links e vou colocar direto o link para vocês. Fica tranquila. Tem muita gente que não está achando. Então, terminando aqui a aula, eu faço isso, tá? Já deixo bem... Parte 1, parte 2 na turma A, parte 1, parte 2 na turma B, inclusive para se vocês quiserem divulgar para outras pessoas. E aí, vou abrir das duas turmas, tá? Vou abrir turma A e turma B, para quem quiser assistir do outro, tá? É público agora, tá bom? Alguém sabe me dizer por que eu incluí a orientação pedagógica dentro dos nossos grupos? Alguém chuta? Ninguém chuta? Ninguém arrisca? É uma forma de supervisão? Não, Giovana, porque na verdade a supervisão é feita pelo coordenador do curso, tá? Então, a supervisão foi feita por ele, a inclusão dele foi justamente a supervisão que você está falando. A inclusão do Maurício foi essa supervisão. A orientação foi incluída, eu optei por incluí-los, porque é assim, quando tem uma reclamação, quando tem um problema com pais, para quem é que eles recorrem? Para a supervisão. Então, ao invés deles ficarem enchendo o meu saquinho, torrando a minha paciência, perguntando, grupo X, grupo Y, grupo não sei o quê, estão trabalhando? Fulano de tal está trabalhando? Eles entravam lá e olhavam. Tudo tranquilo. Então, assim, eu tive desde de março, né, março, abril, que a gente está em casa, eu recebi um único contato de orientação, porque todo o resto, quando eles precisam, eles vão lá e olham. Então, foi uma maneira de eu não ser demandada o tempo todo por coisas que não eram necessárias. Então, assim, vocês precisam da informação? Então, tá aqui a informação. Fiquem à vontade, tá? E lembra aquela ideia que eu falei para vocês no dia da nossa apresentação? A gente não tem por que se esconder? É isso. Então, desde o começo, a ideia sempre foi essa. Não há por que se esconder. Então, vocês precisam da informação, tá aqui o acesso à informação, tá? É isso. Então, vocês viram que, como o nosso slide diz, os componentes ou partes todos estavam ali? Todo mundo que precisava... Bem, e a diretora, porque é a diretora, né? Acabou. Essa, sim, como uma supervisão, inclusive da FIEB, não é nem de curso. Tá? Então, essa supervisão, como falou a Giovana, tá? A diretora, sem dúvida, como supervisão da superintendência da FIEB. Tá? Mas todas as partes envolvidas estavam ali dentro. A gente estabeleceu uma rotina de trocas de arquivos, as informações iam, de vocês para mim vinha pela área de grupo, as minhas respostas, aqueles feedbacks que eu montava para vocês, voltava pela área de grupo, então a gente tem ali todo o registro do que foi feito, a gente tem inclusive registro de notas, o objetivo era justamente desenvolver o TCC, desenvolver o artigo, e aí, no caso, a realimentação vai acontecer o ano que vem, se a gente continuar usando o mesmo modelo, né, de utilizar os grupos, a gente pode, eu, no caso, porque eu espero que vocês todos se formem, vão viver a vida de vocês, mas para os novos grupos, eu posso fazer alguns ajustes. Tem coisas hoje que eu mexeria,
Tem coisas hoje que, a princípio, estava muito legal, mas hoje eu vi que no decorrer do ano não foi legal. Não estou, em hipótese alguma, dizendo que vamos continuar com aula à distância, gente. Eu estou dizendo que se eu puder continuar, se eu continuar orientando, e se eu puder continuar usando o Teams para receber os arquivos, ao invés de e-mails, que era o que a gente fazia, eu vou continuar usando o Teams, porque é um registro muito legal. Então, essa realimentação seria o momento de consertar as coisas, de rever as coisas, ajustar o que é necessário, que nós não vamos fazer esse ano, tá? Eu não vou mexer num jogo já começado com vocês, tá? Mas para o ano que vem, se eu puder continuar usando o Teams, sendo presencial ou não, eu vou continuar usando o Teams e vou fazer alguns ajustes, botar algumas regrinhas aí que seriam importantes, que eu percebi que iam ser importantes. Então, isso é a estrutura da qualidade total. É pensar em tudo que está envolvido, pensar em todos os processos, pensar o que eu preciso fazer, qual é o produto final que eu tenho que entregar, e toda vez que for necessário, consertá-lo, e consertar o processo inteiro, e consertar, inclusive, no procedimento, no manual, tá? Quando a certificação ISO 9000 vence, a equipe volta novamente e pega os manuais e olha e checa se todo mundo está trabalhando de acordo com os manuais, tá? Isso significa que a empresa não pode mudar? Não, a empresa pode mudar, a empresa pode melhorar seu processo, mas quando ela melhora o processo, ela tem que fazer a realimentação, ela tem que pegar o procedimento e corrigir, tá? Os procedimentos têm que estar sempre atualizados. Isso é qualidade total. E aí tem uma frase do texto, né? Tá aí o link, né? Continuo usando o Sebrae. O Sebrae mudou o sistema lá deles, tá? Então, eu não vou pedir mais cursos para vocês, porque agora a gente, por causa da nova lei de proteção de dados, a gente tem que liberar acesso a dados nossos para um monte de coisas do Sebrae, tá? E eu acho bem complicado vocês entrarem e assumirem esse termo. Então, é assim, se alguém quiser continuar fazendo os cursos do Sebrae, fiquem à vontade, mas eu, pela escola, tá? Pela FIEB, não vou pedir mais curso do Sebrae, tá? Se alguém quiser que eu indique, eu até indico, mas não vai ser mais para a escola. Eu vou montar um trabalho e vocês vão me entregar, tá? Para valer nossa nota de trabalho desse semestre. Talvez. Semana que vem a gente conversa sobre isso, tá? Mas só que eu lembrei agora. Mas o material do Sebrae continua sendo excelente, os textos que eu estou usando, a grande maioria, continua sendo do Sebrae. Então, esse é um trecho que saiu do material que eu gostei bastante. O sistema da qualidade deve prever um ciclo de gerenciamento semelhante ao PDCA. Lembra do PDCA? Que você planeja, desenvolve, checa e conserta e planeja. Basicamente a mesma coisa. Ou seja, o administrador deve planejar o que vai ser feito, redigir os procedimentos e instruções. O segundo passo é fazer conforme o planejado, tá? Seguir o procedimento. Em seguida, se deve verificar o que foi feito e registrar os resultados. Finalmente, ele deve adotar ações corretivas para o caso de não conformidade, que é a realimentação, tá? E ir lá e corrigir o que for necessário. Então, é um parágrafo que explica direitinho o que é essa ideia da qualidade total. Aí nós entramos na próxima ferramenta japonesa, evidente, que é o housekeeping ou o 5S. Não sei se em algum momento vocês já ouviram, talvez em alguma disciplina vocês tenham aprendido sobre 5S. Não sei se sim, não sei se não. O que é o housekeeping ou 5S? 5S em japonês, tá? Que é óbvio que eu vou ler abrasileirado, porque eu não falo nada de japonês, mas é só para a gente entender. 5S, os 5S vêm de seiri, seiton, seiso, seiketsu e shitsuke. Chutsuki, isso, shitsuke. O que é isso? O primeiro S é a liberação da área ou do espaço. É avaliar o que você tem ali e começar a separar o que é útil e o que não é útil. O segundo é a organização, começar a colocar essas coisas de maneira organizada. É útil, tem que ficar?
Então tá, vai ficar aonde? Vai ficar em que espaço? Não mais zoneado, mas agora organizado. O terceiro, o sensor, que é a limpeza. Manter um ambiente limpo, manter um ambiente agradável, tá? Os japoneses têm muito isso da limpeza, das energias, né? Então, manter a limpeza. O quarto, o seiketsu, que é a padronização, tá? Se você tiver cada coisa organizada de uma maneira diferente, toda vez que você precisar de algo, você vai ter que pensar assim, tá bom, as minhas canetas eu organizei como? As minhas canetas eu organizei por cor. E onde é que eu separei as cores? Eu botei cada cor numa caixinha, tá? E os meus papéis? Os meus papéis eu separei por os meus documentos. Os meus documentos eu considerei eles todos como documento e coloquei, organizei como? Eu não organizei, botei tudo numa caixa. Então, se algumas coisas eu detalho muito a organização e outras coisas eu não detalho nada a organização, me falta padronização. Então, eu estou sempre confusa na hora de procurar as coisas. Então, se eu tenho tudo em grandes grupos, é melhor pensar assim, esta é a caixa dos documentos, bota todos os documentos lá dentro. Eu preciso de um documento? Eu procuro o documento, mas eu sei que se é documento, está na caixa. Esta é a caixa das canetas. Não faz diferença se eu quero caneta vermelha, azul, preta, verde. Se é caneta, está nesta caixa. Então, eu passo a ter grandes grupos, tá? Se você quer fazer tudo bem detalhadinho, você faz tudo bem detalhadinho, tá? Mas o que é importante é que exista uma padronização, tá? Por exemplo, eu tenho livros aqui atrás. Vocês veem, acho que vocês veem meus livros, tá? Existe uma padronização aqui? Sim, existe. Pode parecer que ele está bagunçado, mas ele não está bagunçado. Eu aqui tenho prateleiras de livros de finanças, de livros de contabilidade, de livros de matemática financeira, de livros de administração geral, de livros de custo. E eu tenho lá em cima livros gerais, livros sobre outros assuntos. Então, eu tenho uma padronização. Se eu quero um livro de administração financeira, eu vou na minha prateleira de administração financeira e procuro o livro que eu quero. Isso é importante. Não dava para eu ter uma prateleira aqui dentro do meu armário por disciplina, a outra prateleira por cor, a outra prateleira por autor, porque aí eu tenho que pensar, fulano de tal. Não, este autor está classificado só os livros dele, eu separei só os livros dele. E Beltrano de tal. Não, Beltrano de tal eu não considerei o nome do autor, eu considerei o nome do livro. Tá, e Godofredo da Silva. Godofredo da Silva não considerei nem o autor, nem o nome do livro, ordem alfabética, eu considerei a disciplina. Só até eu encontrar qual foi a padronização que eu usei para aquilo, deu mais trabalho. Então, padronização é quando você pensa numa maneira de fazer e faz tudo daquela maneira, tá? Então, qual é a minha padronização para os livros? É por disciplina, ponto final, tá? Cada assunto, não é disciplina, é assunto, né? Cada assunto está numa prateleira, acabou. Eu tenho autores que eu gosto muito e os autores estão em todas as prateleiras. Eu tenho alguns autores que eu tenho o livro deles em matemática financeira, em administração e em custos e em contabilidade. Eu tenho o mesmo autor em 5 prateleiras diferentes. E estão em 5 prateleiras diferentes, por quê? Porque a organização é por assunto. Tá? Então, isso é padronização. Isso é importante. Amanda, você não está vendo... Você não está vendo o slide, Amanda? Housekeeping. Housekeeping ou 5S. Housekeeping ou 5S, é assim que escreve, Amanda. Faltou um ING no final. Keeping. Tá? Ou 5S. Tem muita gente que gosta de usar housekeeping, tem muita gente que gosta de usar 5S, mas é a mesma coisa, tá? Mas é essa ideia de organizando a casa, tá? Mantendo a casa organizada, tá? E essa rotina. E o último,
Shitsuki é a disciplina, ou seja, manter organizado, se cobrar dessa organização. Tá? Quando a gente começa a ver esses programas de organização ou ler esses livros de organização, Marie Kondo, né? Acho que é Marie Kondo, né, que ela chama, tem inclusive no Netflix, quando a gente vê esses programas de organização, o que a gente percebe? O que a Marie Kondo, acho que é Marie Kondo, sim, o que ela faz é justamente usar o 5S. Eu não sei se alguém já assistiu o programa delas, mas ela pega todo o material, junta, tá? Aí ela libera o espaço e aí começa a separar o que deve ficar, o que não deve, e depois ela organiza em locais, em caixas ou gavetas, ela organiza, depois ela faz a limpeza, e aí depois ela começa a padronizar as coisas. E aí ela principalmente padroniza na maneira de dobrar. Tudo tem uma maneira certinha de dobrar e ficar em pezinho, tá? E aí o último e talvez o mais difícil, que é a disciplina, de manter tudo aquilo organizado. Isso é 5S. Serve para qualquer coisa da nossa vida, tá? Se vocês me perguntarem, eu sigo 5S à risca, eu digo para vocês, eu tento. Mas não vou dizer que eu sou uma pessoa muito organizada. Eu só tento. Beleza? A Amanda está falando que às vezes ela buga lá e fica pequeno, tá? Mas você já viu como é que escreve? Viu? Te mandei pelo chat, Amanda, como é que escreve. Só faltou o ING no final. É housekeeping, tá? Gente, o slide vai ficar todo lá na nossa área na hora que a gente terminar a aula. E aí, o just in time, que é o último. É isso mesmo, é o último da nossa aula de hoje. O que é just in time? Eu precisava escolher um desses que falava mais de produção, e eu acabei escolhendo just in time, porque eu não sei se vocês já passaram já viram na estrada, na Castelo Branco, né, estradas em geral, carretas que passam, e às vezes está escrito assim na carreta, just in time, ou então JIT, JIT. Eu até vou botar aqui antes de subir o slide. O que é just in time ou o que é esse JIT, tá? Que muita gente fala. É a ideia de que a empresa não precisa ter o estoque. Quem tem o estoque é o fornecedor. Então, imagina que eu sou... o que eu vou ser? O que nós vamos pensar? Imagina que nós somos... vamos pensar numa coisa assim. Nós fazemos os bombons. Nessa pandemia, nós resolvemos fazer bombons para ganhar o dinheirinho aí. Então, imagina, quem faz bombons, normalmente tem estoque de barras de chocolate. Dá para fazer. Recebe uma encomenda, pode fazer. Imagina que ao invés de você ter um estoque de barra de chocolate, você tivesse uma empresa que você tem certeza que se você ligar e falar assim, preciso de uma barra de chocolate, daqui a 15 minutos a barra de chocolate está na tua casa. Se você tivesse uma empresa que fosse tua parceira, tá? Que você pudesse confiar cegamente, que toda vez que você pede, em 15 minutos a barra de chocolate está na sua casa, você não ia precisar ter chocolate guardado na sua casa, tá? E a empresa trabalharia em sistema just in time, ou seja, o cliente pede e ela entrega. Isso nos livros de produção eles chamam de puxar, tá? Quem precisa do material, puxa, tá? Eu ligo pedindo e aí a empresa já me entrega, tá? Existe um prazo e ela me entrega. Isso é sistema de just in time. Isso é muito legal porque as empresas tendem a zerar seu estoque, porque quem fica com o estoque só é o fornecedor, tá? Eu não preciso ter o meu estoque. Eu confio que ele tem suficiente para me abastecer. Só que para isso eu preciso ter um controle, aí a gente volta nos controles de novo, muito certinho de quanto eu estou produzindo, porque não é porque eu não tenho estoque e o meu fornecedor tem que ter, que eu recebo um pedido para fazer 4.000 bombons e a empresa tem chocolate suficiente para 4.000 bombons. Se não estava previsto, ela não vai ter.
Mas se existe um controle certinho do que está acontecendo e eu passo essas informações para o meu fornecedor, eu dou a ele a possibilidade de, vamos ter um pedido de 4.000 bombons? Então tá. Então ele já aumenta o estoque dele, para na hora que eu precisar, vou fazer 500 hoje, ele vai me mandando chocolate. Isso é just in time, tá? Eu preciso ter, então, quais são as características do just in time? Zero estoque, tá? Parcerias muito estruturadas, parcerias muito bem feitas, empresas e fornecedores que têm acordos bem feitos e têm muita responsabilidade, porque entendem a importância daquilo. Todos têm que ter qualidade, tá? Todos os lados precisam ser muito atentos à qualidade. Então, a qualidade e responsabilidade de todos. Imagina que eu vou receber uma carga de chocolate e que eu vou receber essa carga de chocolate e já vou botar para derreter para fazer bombom, tá? Eu não vou ficar olhando se a embalagem sofreu algum tipo de dano, não sei. Não. O que seriam os controles de qualidade que eu deveria ter, tá? Eu, como confio no produto que eu estou recebendo, eu tenho que confiar na qualidade do produto que eu estou recebendo também. Então, eu passo a me preocupar com o produto a partir do momento que eu estou fazendo chocolate. Mas o material que está vindo para mim é responsabilidade do meu fornecedor. Tá? Então, imagina que se a embalagem tiver algum furinho, tá? Quem tem que ter visto isso e tirado aquele material é o meu fornecedor. Eu preciso me assegurar que o chocolate não sofreu interferência de nada. Quem assegura isso sou eu? Não, é o fornecedor. Porque eu não vou estocar lá e ficar checando a embalagem. É ele que fez isso para mim. Então, a parceria é fundamental e a qualidade tem que ser de todos. Todos têm que preservar. Todos têm que correr atrás da qualidade. Isso existe uma alta qualificação dos empregados. Exigem equipes que são treinadas o tempo todo. Tá? Para que eles, quanto mais qualificados estiverem, quanto mais treinamento tiverem, mais facilmente eles percebam problemas, tanto aqui quanto no fornecedor. Para vocês terem ideia, em Indaiatuba nós temos algumas automobilísticas e uma delas é a Mercedes-Benz. A Mercedes-Benz trabalha com sistema just-in-time para alguns fornecedores. E lá é muito legal, porque existe lá uma área industrial, né? Um centro industrial. Então, você tem a fábrica da Mercedes-Benz e do lado você tem a fábrica de uma empresa que faz as borrachas para os caminhões Mercedes-Benz. E tem uma esteira de uma fábrica na outra. Elas são vizinhas de muro. E tem uma esteira de uma fábrica para outra. Então, o just-in-time da Mercedes com os fornecedores dela é tão fantástico que não existe nenhum transporte por estrada. Eles botam na esteira de um lado e já cai na linha de montagem da empresa da Mercedes do outro. É muito legal de ver. Mas existem outros materiais que vêm por caminhões, que vêm por rodovias. Aí existe um prazo estipulado. Olha, nós garantimos que entregamos no máximo até 4 horas. E aí vocês podem me dizer assim, tá bom, tá? É uma viagem de 1h30, mas o acordado é até 4 horas. E se for o pneu da carreta na estrada? A empresa tem que se virar para mandar outra carreta com o material e em 4 horas o material está lá. Ela assume a responsabilidade, tá? Se houver um acidente, se houver um problema com aquela carreta, ela manda material de novo para suprir aquilo e o fornecedor não fica sem material, tá? Então, o sistema de just-in-time é muito legal. E se vocês começarem a reparar na estrada, vocês vão ver, sim, just-in-time, ou então JIT, J-I-T, tá? Isso é justamente esse sistema. Aquela empresa está dizendo, olha, nós trabalhamos em just-in-time, tá? Isso é um diferencial, é uma responsabilidade, isso significa que ela é parceira de alguém, tá? Significa que ela é confiável, significa que ela tem muita responsabilidade. Então, por isso que elas colocam do lado das carretas just-in-time. E nós encerramos aqui nossa aula de hoje. Deixa eu ver que horas são. Olha, na mosca. Beleza, gente. Tranquilíssimo.
Ficou muito pesada a aula? Deu para entender os 4 assuntos? Deu para entender certinho, beleza? Tudo ok? Deu sim, ótimo, gente. Então, vou colocar para vocês lá no material, tanto os slides que eu usei na aula de hoje, quanto os textos, tá? Que são os textos que eu já... Os textos eu não vou colocar hoje porque eu estou montando os textos ainda, tá? Que eu quero montar todos os textos juntos, mas os slides eu já coloco, encerrando a aula, eu já coloco os slides. E assim que eu subir o link lá para o YouTube, eu disponibilizo o link do YouTube também, para não ter problema de esperar os 20 dias e o link sumir, tá? Que é o que eu vou fazer com as apresentações de vocês também, tá? Saibam que os links dentro do Teams desaparecem em 20 dias, tá? Então, tomem cuidado com isso. Semana que vem a gente vai ter outro aulão, tá? Que vai pegar ADPE e METS também, para eu falar dos teóricos. E aí, o material da nossa prova encerra, tá? Então, aí eu fico mais tranquila. Mas antes disso, eu espero que eu já tenha as notas de vocês e já possa divulgar. Assim que eu tiver as notas, eu mando lá, mando em cada grupo qual foi a nota do grupo, tá? Qual foi a nota dos componentes do grupo. Beleza, gente? Obrigada por vocês terem ficado comigo, obrigada pela companhia. Fiquei muito, muito orgulhosa das apresentações, vocês arrasaram. Teve uns artigos que eu estava bem... eu estava com uma dor no coração, falei, esse negócio tá... Eu chamo para o Maurício de passável. Tá passável, mas vai ser aquele passável com nota 5,8, sabe? Que arredonda para 6. Mas a apresentação, com certeza, salvou muita gente. Tivemos apresentações muito legais. Então, olha, fiquei muito, muito orgulhosa de estar à frente da turma A e da turma B, viu? Que, olha, arrasaram terça e quinta-feira passada, viu, gente? Parabéns. Que agonia! Nada de agonia, Amanda. Vai dar tudo certo, tá bom? Tô desligando a gravação, gente. Grande beijo para vocês e até terça-feira que vem com outro aulão. Beijos! Opa, alguém falou alguma coisa? Tchau, prof. Tenham um bom dia. Obrigada pela... Ai, tchau vocês. Tchau, Yasmin. Tchau, Amanda. Tenham um bom dia. Se cuida. Sim, bom dia para nós. Excelente semana para nós, gente. Tá quase acabando. Tchau. Desligando.